Hoje eu quero comunicar a palavra de Deus com você, eu quero abençoar a sua vida e eu estou ainda assim, como diz o Silvio Santos, em clima de festa. Eu hoje ainda estou em clima de Páscoa, tá bom? Então, nesse domingo, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus e o tema que eu vou usar nesse domingo é o tema A Grande Substituição. Esse é o tema, A Grande Substituição. Você já vai entender. Bom, então eu quero começar falando sobre substituição. Existem vários tipos de substituições. Existem substituições boas e ruins. Eu vou te dar alguns exemplos. Tá, tirar meu óculos. Substituições boas, por exemplo, aquela substituição que você, quem sabe, já enfrentou na época de colégio. É a substituição do professor substituto. Já passou por isso? Tem um dia que você tem aula na classe, na sala de aula, e o professor, de costume, não pode estar ali. Então, a coordenação bota um professor substituto. Geralmente não conhece a turma, ou é mais novo, ou seja, é uma boa substituição. A molecada se diverte, aproveita, brinca, sem muita responsabilidade. Agora, as substituições não são tão boas. Como, por exemplo, quando você vai comprar um item que você tanto gostaria de comprar e a pessoa diz, olha, senhor, infelizmente o que o senhor comprou eu não tenho disponível, serve esse. Posso substituir? Você compra um almoço, um lanche, e fala assim, eu quero uma Coca Zero, um exemplo. E o cara vem com, sei lá, um Baré Cola, um Flecha Cola, né? E você fala assim, poxa, essa substituição não foi boa, não gostei dela. Agora, há outras boas também, por exemplo, eu posso usar o exemplo da quando você tem a oportunidade ou a possibilidade de trocar algum item que você comprou, da sua escolha. Você vai lá comprar um lanche, lá tem um hambúrguer com um pepino, que eu odeio. Aí você fala assim, posso trocar o pepino por algo? O cara fala assim, claro, o que você deseja? Eu desejo a batata com cheddar e bacon. É uma boa substituição, é ou não é? Agora eu creio que uma das piores substituições que nós já enfrentamos ou passamos é aquela que geralmente os homens odeiam. É quando nós estamos jogando bola, estamos no futebol ou no vôlei, qualquer tipo de esporte. E você está empolgado quando de repente o técnico responsável te chama e tira você da partida, tira você do jogo. Fala assim, ó, Sandro, pode sair, vou botar fulano no seu lugar. A gente sai chateado, é ou não é? É uma péssima substituição, porque a gente queria estar lá. Então, pensando em substituições, que é o tema de hoje, e pensando em jogo, partida, eu quero hoje refletir com você ainda sobre os últimos dias de Jesus na Terra. Como eu falei, ainda estou em clima de Páscoa. Nós temos ali alguns jogadores na história. Nós temos ali, por exemplo, os soldados romanos, que são homens brutos, como aqueles jogadores de esporte de futebol americano, homens violentos, do UFC, que maltratam a Cristo. Temos ali, por exemplo, um jogador, como se fosse uma peça de xadrez, um peão, que é Pôncio Pilatos, por exemplo, que é um peão político no meio da história. Nós temos também os discípulos, com muito medo, com muita dúvida. Temos também, como não lembrar, da multidão, que em uma semana, no domingo de Ramos, por exemplo, vai gritar, hosana nas alturas, e na semana seguinte está dizendo crucifique-o. São jogadores da história, dos últimos dias de Jesus. Mas há um personagem, há um jogador que muitas vezes nós não damos tanta importância, mas é importante. Quem é esse cara? É um cara chamado Barrabás. Ele é tão importante nessa história que os 4 evangelhos falam sobre ele. Tem algumas histórias bíblicas importantíssimas que nem todos os evangelhos narram ou falam. Mas sobre a história de Barrabás, no contexto últimos dias de Jesus, os 4 evangelhos narram. Aí nos perguntamos, o que de importante teria na história de Barrabás como participante dessa história? O que eu poderia dizer para você é que Barrabás, ele participa da maior substituição da história. A substituição a maior da história que o homem mais conheceu. E eu diria que Barrabás, essa substituição, representa eu e você. E olhando esse texto, esse pensamento, eu quero hoje ler com você o texto bíblico e vamos a esses momentos últimos, que é o julgamento de Jesus. E eu vou começar lendo Mateus 27, versículo 15 em diante. Mas no versículo 15,
A narrativa bíblica vai dizer assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E hoje eu quero compartilhar com você 3 coisas importantes. A primeira delas, à luz desse texto, é que Jesus foi preso para que nós pudéssemos ser livres. Jesus é preso para que nós pudéssemos ser livres. E volto a dizer, o pensamento de Barrabás é que nos representa. A história aqui é que Jesus está com Barrabás no meio de um julgamento. E era costume da época, uma forma política, em que um prisioneiro na Páscoa seria solto. E a história diz que aqui o papel de Pôncio Pilatos é manter a ordem política e ordem religiosa. Mas o que acontece é que nessa época havia uma bagunça. Não havia paz, haviam guerras. E Pilatos, para poder apaziguar, fazer a boa política da vizinhança, ele não toma a iniciativa de soltar ou escolher quem vai ser solto. Ele diz: gente, escolham vocês quem vai ser solto, e assim eu vou soltar. Pilatos está praticamente certo de que Jesus vai ser solto. Ele está praticamente certo que Jesus vai ser escolhido. Porque o texto que lemos vai dizer: Barrabás era um prisioneiro conhecido, estava preso há bastante tempo. Já Jesus não haviam provas, apenas acusações, e às vezes falsas acusações. E Pilatos, não vou ler o texto, mas a esposa dele aconselha: meu filho, eu tive um sonho, esse homem é inocente, não tome iniciativa, não se responsabilize. Ele diz: quem vocês querem que eu solte? E o povo então vai escolher quem vai ser solto. Mas quando olhamos com cuidado o contexto da história, e falando sobre substituição, a maior de todas, a vida de Barrabás não está nas mãos de Pilatos. Porque ele não escolhe? Não. Nem tampouco a vida de Barrabás está nas mãos da multidão. Mas é nítido nessa história que Barrabás e a sua vida está nas mãos de Jesus que está ao seu lado. Jesus permanece em silêncio constante. Se Jesus é liberto e é feito livre, Barrabás morre. Quando Jesus se cala e aceita um julgamento incoerente, uma condenação injusta, Barrabás é solto. E Barrabás pode ser de fato livre. Agora pense comigo, entre dois pensamentos de liberdade. Vamos supor que Barrabás arrumasse uma forma de fugir daquela prisão. Vamos supor que nos dias de hoje Barrabás pulasse um muro, arrumasse um helicóptero, uma corda feita de toalha, feita de lençol. Mas se Barrabás foge e consegue se libertar, ele tem uma liberdade que não para de olhar para trás, porque o seu passado vai o perseguir. É uma momentânea liberdade. O que Jesus dá a ele é uma liberdade de fato. Porque só Jesus pode libertar Barrabás de fato. Ele não tem como se libertar. Você entende isso? Da mesma maneira, nós às vezes estamos em muitas prisões. Estamos na prisão do medo, estamos vivendo a prisão das acusações, prisões de vícios, de hábitos, de pornografia, de ansiedade. Além da prisão do pecado, que toda a raça humana recebeu por conta do pecado dos nossos primeiros pais, nós temos muitas prisões. E a verdade é, meu querido, que nós não podemos nos libertar. Barrabás não tinha como se soltar, nós também não temos como nos libertar. E eu vou ler um texto com você que vai deixar isso bem claro. O texto de João, capítulo 8, 36, que vai dizer assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É NVI. Algumas versões: se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Há uma diferença entre ser livre e ser verdadeiramente livre. Alguém que diga em um iate nas Bahamas: eu sou livre, é uma liberdade momentânea. Porque só Jesus pode de fato nos tornar verdadeiramente livres.
É por isso que ele envia Cristo. Porque Deus não quer apenas que nós tenhamos uma liberdade momentânea. Deus quer que nós tenhamos uma liberdade de fato, eterna. Uma liberdade completa, uma liberdade total. Barrabás só é solto porque Cristo se faz preso. Nós só podemos ser livres hoje em Cristo porque Jesus se fez preso em nosso lugar. E eu continuo lendo o versículo 21, vou dar um pulo agora, Mateus 27, 21, que vai dizer assim: Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Disse Pilatos, depois, já que a sua esposa tinha já contado a história para ele. Ele disse: Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritaram mais alto ou ainda mais, dizendo: Crucifica-o. A segunda coisa que aprendemos nesse texto é que Jesus foi declarado culpado para que nós pudéssemos ser inocentes. Se hoje nós podemos ser inocentes ou declarados por Deus inocentes, é porque Deus ou Jesus se declarou culpado em nosso lugar. Quem é Barrabás? Ora, Barrabás é um prisioneiro conhecido. O texto que lemos lá em cima diz que ele é um prisioneiro conhecido. Barrabás era um assassino. Barrabás era ladrão. Barrabás tinha uma ficha criminal extensa. Barrabás é o tipo de camarada que você não gostaria de ter solto na sua rua, na sua cidade. Barrabás é um tipo de gente que nenhum cidadão de bem gostaria de ter como vizinho. Alguém culpado. Mas Jesus se faz culpado no lugar de Barrabás, no nosso lugar, para que nós possamos ser declarados por Deus pessoas inocentes. Sabe, quantos de nós, se nós olharmos o nosso mal, talvez você seja um cristão nesse domingo, e você é um cristão e você pensa assim: olha, pastor, eu lembro de como eu era, cara, eu era um cara mau. Olha, não quesito ser mal, eu era bom. Tem isso também, eu era bom ser mal. Eu era muito ruim. Aí você olha hoje, o que Cristo fez na sua vida, nada mais fez quando se tornou culpado na cruz para que nós fomos feitos inocentes, porque ainda somos mal, o pecado ainda habita em nós, mas Cristo pagou a nossa culpa. Foi culpado por nós culpados, o inocente de Deus foi feito culpado por nós. Jesus é o maior substituto ou pratica a maior substituição da história, nunca antes vista. E quando falamos sobre Barrabás, o termo grego ou as palavras, os termos usados para Barrabás aqui, ou configurando como quem ele é, que tipo de gente ele é o mesmo termo grego usado para aqueles dois homens que estão na cruz ao lado de Jesus. As palavras usadas para Barrabás são as mesmas palavras gregas usadas para os dois homens que estavam ao lado de Jesus. O que nos dá uma ideia que possivelmente aqueles dois homens na cruz ao lado de Cristo eram da gangue, da galera, era do bando criminoso de Barrabás. Mas Jesus está lá o substituindo naquela cruz. Porque se pararmos para pensar, Jesus, em toda a sua história de vida aqui na Terra, ele não teve muita coisa. Na verdade, quase tudo ele pegou emprestado. Vou te dar alguns exemplos. O seu nascimento. José e Maria vão à cidade para o censo e grávida, Jesus nasce na cidade e a hotelaria está cheia por conta do chamado. Então, José e Maria precisam de um lugar para Jesus nascer. Ele nasce aonde? Em uma pequena manjedoura, um quartinho dos fundos, emprestado para nascer. Se não bastasse, ele cresce. E ao crescer, a Bíblia diz que não tinha lugar para repousar a cabeça. E precisa de lugar emprestado para repousar a cabeça. Quando ele vai anunciar a palavra de Deus e começar a anunciar o Evangelho, ele precisa pegar um barco emprestado para poder pregar o Evangelho. E quando chega no domingo de Ramos, ele tem que entrar na cidade. Ele não tem um cavalo ou um jumento.
Ele tem que pegar emprestado um pequeno jumento para entrar na cidade. E quando vai celebrar a última ceia com seus discípulos, ele precisa pedir emprestado uma sala, um quarto, um cômodo para celebrar a última ceia. E quando morre, a história diz que nem mesmo o sepulcro que o recebeu, nem mesmo a sepultura que o recebeu era dele, mas um homem chamado José de Arimateia o emprestou. Observe comigo, o Deus Criador de todas as coisas não teve muitas coisas. O Deus que tinha tudo aqui na terra, tudo usou emprestado. Agora, imagine comigo Barrabás diante daquelas 3 cruzes, na sexta-feira da crucificação. Barrabás pode olhar um criminoso, quem sabe do seu bando de amigos à esquerda, um outro amigo à direita, e Barrabás com certeza pode olhar para a cruz do meio, já livre, já liberto, já solto. Ele pode olhar para a cruz do meio e refletir e dizer: esta cruz era para mim. Era para ser crucificado os 2 criminosos e o chefão no meio. Essa cruz era para mim. Mas Jesus também pegou emprestada a cruz, porque a cruz não era para ele. A cruz era para Barrabás, a cruz era para mim. A cruz era para você. Essa é a história da maior substituição da história. Sabe, a história de um inocente declarado culpado. Jesus assume o lugar de Barrabás, ele assume o nosso lugar. E o versículo 24 de Mateus 27 vai dizer assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente de sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Se Jesus foi preso para nos fazer livre, foi feito culpado para sermos inocentes, a terceira coisa que aprendemos aqui é que Jesus se tornou pecado para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele se fez pecado para que pudéssemos nos tornar filhos. O interessante aqui é a combinação do significado do nome Barrabás. A combinação de Bar, que quer dizer filho de, e Abás, Abba, que quer dizer pai. Barrabás tem no seu nome a combinação de 2 palavras, filho de e pai, filho do pai. Jesus, ele toma o lugar, substitui a culpa, o pecado, a prisão de Barrabás, para que ele fosse livre. Isso nos diz que toda a história de salvação dos evangelhos envolve uma substituição. E essa é a maior da história. Qual é, pastor? Em que Cristo toma o lugar de Barrabás. Cristo, ele se torna pecado e culpado para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. É um inocente condenado à morte no lugar de um culpado. Sabe, nós assistimos várias vezes filmes que retratam isso. Pessoas inocentes que são condenadas à morte. E o filme se desenrola na história de, então, averiguar e lançar provas que deixem o prisioneiro livre. O que acontece na Bíblia, é isso que amamos a palavra de Deus, é que Deus vai usar a história. Deus vai usar uma história de um inocente falsamente condenado ou livremente se deixando condenar por pecado. Deus vai usar isso como um método de salvação para nós. Deus vai usar uma história de injustiça como um método de salvação para nós. Um que morre injustamente para nos tornar não só filhos, mas justos.
É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, versículo 21. Leia comigo aí. Vai dizer assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo diz: Deus não só perdoou os nossos pecados, Deus não só através de Jesus se fez pecado no nosso lugar, mas imputou sobre nós a sua justiça. Essa história termina dizendo que Cristo é morto. Ele é sepultado em um túmulo emprestado. Mas a história não fecha aí. A história diz que no domingo pela manhã, Jesus se levanta da morte, vence a morte e ressuscita. A história vai dizer que a injustiça contra um homem que o leva à morte, Deus reverte a injustiça como justiça e atribui a nós. A história vai dizer que um homem injustiçado e morto, Deus traz o corpo morto à vida. E quando pensamos sobre isso, nós temos que falar e pensar, bom, se Deus pode ressuscitar um corpo morto, se Deus pode transformar injustiça em justiça, o que Ele ainda hoje não pode fazer? O que Deus não pode fazer por um casamento morto? O que Deus não pode fazer por uma alma morta? O que Deus não pode fazer por sonhos que estão mortos? Deus pode levantar uma alma caída, aflita, Deus pode levantar um casamento, Deus pode levantar uma família, Deus pode levantar a sua vida hoje. Deus pode ressuscitar a sua vida hoje. O plano de salvação de Jesus Cristo, enviado por Deus, passa por injustiça, condenação e morte. Esse é o método que Jesus ou que Deus escolheu para nos salvar. Isso nos diz que nós servimos a um Deus capaz de transformar injustiça em justiça, transformar morte em vida. Tudo Ele ainda hoje pode transformar na sua vida. Estamos em clima de Páscoa. A mensagem da Páscoa é essa. A mensagem da Páscoa é dizer que um sangue foi derramado, foi vertido desde o Êxodo. Um sangue foi derramado e vertido. Esse sangue que nos livra da condenação, do juízo. Isso é Páscoa. É dizer que nós temos acesso livre a essa substituição da história, que Jesus não fez só por Barrabás, Ele fez por nós. Barrabás somos nós. Jesus é feito pecado para que nós fôssemos feitos filhos e filhas de Deus. O que Jesus hoje diz para você é: eu estou aqui. Lembra da minha introdução dizendo que há uma substituição muito ruim é quando tiram a gente da partida do jogo? É como se Cristo hoje dissesse para você, meu irmão, minha irmã, dissesse assim: ei, me escala, me coloca na partida, me coloca no seu time e certamente o placar da sua vida vai mudar. Hoje nós estamos perdendo tantas coisas, tempo de pandemia, de isolamento, perdemos a parte relacional da sociedade, perdemos a coragem e ganhamos medo, dúvidas, ansiedades. Jesus hoje nos convida, dizendo: eu sou a maior substituição que você precisa. Tire hoje o seu medo, tire hoje a ansiedade, tire hoje o seu passado de pecado que condena você à morte e faça de mim o Senhor da sua vida. E faça de mim o centroavante, o principal jogador da sua vida, da sua história. É isso que a Páscoa nos traz o convite. E talvez hoje você me assista e diga: pastor Sandro, eu tenho muitas mortes na minha vida. Deus hoje convida você a ressuscitar aquilo que estava morto, mas principalmente, Deus hoje convida você a você tirá-lo do banco. Tirá-lo do banco apenas do conhecimento de que Deus existe. Tirar apenas do banco da argumentação de que possivelmente existe um Deus. Tirar do banco, por exemplo, aonde você governa a sua própria vida e não deixa que Ele governe a sua vida. Hoje você dizer assim: Deus, na pessoa de Cristo, eu quero escalar o Senhor para ser o Senhor soberano, o dono da minha vida. O Senhor substituir
o meu pecado, a minha condenação pela tua vida. Então hoje, eu não sei como você está, mas hoje eu quero orar com você. Porque a salvação chegou, Cristo já morreu, mas já ressuscitou, a cruz já aconteceu, o véu já se rasgou. E hoje podemos entrar nesse novo e vivo caminho. Hoje, você pode dizer, Deus, faça parte da minha vida. Jesus Cristo, seja o jogador principal da minha história. Deus, hoje substitua tudo em mim que precisa ser substituído pela Tua graça, pela Tua paz, pela Tua alegria e pela Tua salvação. Então, onde você está no seu lugar hoje, em casa, no quarto, na sala, na rua, coloca a mão no seu coração e eu vou orar com você nessa noite, ou nesse dia, ou dia que você me assiste na história, seja domingo, ou segunda, ou terça. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Pai, oramos, Senhor, nesse dia, seja ele qual for o dia, Pai da história, pela Tua salvação que já chegou ao mundo, Deus. Porque o Senhor amou tanto ao mundo que entregou o Seu Filho Jesus naquela cruz. Deus, não era apenas Barrabás que estava lá e foi arrancado da cruz porque o Senhor tomou o lugar dele. Mas Deus, nós estávamos representados em Barrabás. A cruz era nossa, Senhor, mas o Senhor tomou para si a nossa cruz. O Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor se fez culpado quando era inocente por nós culpados. O Senhor se deixou ser preso para que nós fôssemos livres, Senhor. Deus, maravilhosa graça, anúncio de salvação do Evangelho. Deus, a todos hoje que me escutam, Deus, que eles consigam entender esta palavra, que o Teu Espírito hoje convença as mentes dos corações e faça habitação, ó Deus. O Teu Espírito é o que convence o homem do pecado. Deus, que tragamos o Senhor para a nossa vida, para a vida que enfrentamos, ó Pai, essa partida tão difícil que estamos vivendo. Deus, faça-se o Senhor de cada história. Deus, que possamos dar em Tuas mãos o senhorio da nossa vida. Então hoje, Deus, substitui o que estava morto. Deus, transforma vidas. Deus, transforma casamento. Ressuscita, Pai, lares, sonhos, ministérios. Senhor, ressuscita sentimentos, ó Deus, alegria. É assim que oramos, ó Pai, crendo que hoje o Senhor pode trazer uma grande substituição a nós, porque a maior de todas, o Senhor já concretizou, já efetuou, já é verdade naquela cruz. Por isso, muito obrigado, Pai. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e amém.